Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O brasileiro Ayrton Senna foi um herói das pistas de Fórmula 1. Considerado um piloto arrojado, Senna teve uma breve e memorável carreira, chegando ao tricampeonato mundial. Mas, muito mais do que isso, ele tinha um carisma que transcendia as pistas. Durante os 10 anos em que correu pela Fórmula 1, Senna era a presença marcante na maioria dos lares brasileiros e, além disso, em diversas casas espalhadas pelo mundo, já que ele também conquistou o coração de muitos gringos. Foi durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, na infortunada curva Tamburello, que tudo mudou. Era dia 1º de maio de 1994 e após 161 grandes prêmios na Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas, o destino de Senna chegou à sua última curva. Naquele fatídico domingo, o sol brilhava sobre o circuito de Imola, mas carregava uma inquietação no ar. O Grande Prêmio de San Marino era a terceira corrida da temporada e Ayrton Senna, com a sua maestria inigualável, já havia cravado a terceira melhor volta. Logo atrás vinha Michael Schumacher numa perseguição que deixava os fãs ao redor do mundo quase eletrizados. Porém, ninguém poderia imaginar que aquele momento marcaria o início do fim de uma era. Senna avançou para o que seria sua última volta na Fórmula 1. Ao entrar na traiçoeira curva Tamburello, que anteriormente havia sido cenário de outros acidentes históricos, algo terrível aconteceu. A barra de direção se rompeu e o controle de sua Williams desapareceu. O carro seguiu em linha reta, sem chance de defesa, chocando-se brutalmente contra o muro de concreto. O impacto foi devastador. Mesmo em meio ao caos, a telemetria revelou o instinto imbatível de Senna. Em frações de segundos, ele conseguiu reduzir a velocidade de 300 para 200 km/h. Foi sua última tentativa de dominar o indomável. Os oficiais de pista chegaram correndo, mas a gravidade da situação era inegável. Por um breve instante, um movimento da sua cabeça deu esperanças ao mundo que assistia, mas a realidade era muito mais cruel. Aquele gesto fora reflexo de um dano cerebral irreparável. A cena era desoladora. O professor Sid Watkins, neurocirurgião e amigo pessoal de Senna, liderou os esforços de resgate. Ao lado dos destroços do carro, ele lutou contra o tempo, mas o destino já havia tomado a sua decisão. Ayrton foi levado de helicóptero ao Hospital Maggiore, em Bolonha, onde, poucas horas depois, o Brasil e o mundo perdeu um herói. Naquele dia, não foi apenas um piloto que se despediu. Foi um símbolo de determinação, coragem e paixão que transcendeu o esporte. O silêncio que se seguiu no autódromo e nos lares ao redor do planeta foi o tributo mais sincero à grandeza de um homem que viveu e morreu como um verdadeiro campeão. Para os brasileiros, a confirmação da triste notícia veio num plantão da Globo por meio do repórter Roberto Cabrini, que falava por telefone diretamente do hospital. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. O noticiário internacional também informava a triste notícia. Os japoneses, por exemplo, que eram assumidamente também fãs do piloto brasileiro, foram pegos de surpresa e ficaram sabendo da morte de Senna sob a emoção de 2 repórteres. A morte de Senna foi considerada pelos brasileiros uma tragédia nacional e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto oficial. Ao ex-piloto também foram concedidas honras de chefe de Estado, com a tradicional salva de tiros. Entre o cortejo do caixão com o corpo do piloto, desde o aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa, o velório que durou aproximadamente 24 horas e o cortejo final saindo da Assembleia em direção ao cemitério do Morumbi, aproximadamente 2 milhões de pessoas estiveram presentes. Isso sem contar as que acompanharam pela TV. Há quem diga que naquele final de semana nefasto, o diabo saiu para passear e escolheu Imola como seu parque de diversões. E os motivos para tal pensamento não são aleatórios.
Como um presságio, na sexta, dia 29, durante os treinos, outro brasileiro famoso, Rubinho Barrichello, que corria pela equipe Jordan, passou sobre uma das zebras, que são aquelas marcações listradas em vermelho e branco em algumas margens da pista, e perdeu o controle do carro, que foi chocar-se contra o topo de uma barreira de pneus na curva variante Bessa. Apesar do forte impacto e das imagens chocantes, Barrichello teve sorte saindo deste acidente com uma luxação na costela e uma fratura no nariz. Mesmo assim, foi o pior acidente já sofrido por ele em toda a sua carreira. Mas o final de semana mais triste da história da Fórmula 1 estava apenas começando. No sábado houve outro treino, o de classificação, como é de praxe na Fórmula 1. Nesse dia, um novato da categoria, o promissor Roland Walter Ratzenberger, piloto austríaco que fazia sua primeira temporada e a sua terceira corrida na Fórmula 1, corria contra o tempo quando, na entrada da curva Villeneuve, um trecho de alta velocidade do circuito, a asa dianteira do seu Simtek soltou-se e o piloto, sem controle do carro, chocou-se violentamente contra o muro, a 315 km por hora. Ratzenberger teve fraturas múltiplas no crânio e no pescoço. Logo após o acidente, uma tentativa de reanimação cardíaca foi feita na própria pista. Mas a sua morte foi anunciada 8 minutos após o piloto ter dado entrada no Hospital Maggiore de Bolonha, mesmo para onde Senna teria sido levado no dia seguinte. Como também é praxe em qualquer competição automobilística, acidentes não são simplesmente considerados como tal. Qualquer evento é e deve ser investigado, não só para apurar as causas e encontrar responsáveis, como também para que a FIA e todas as equipes consertem eventuais falhas para evitar acidentes no futuro. Assim como acontece na aviação, as leis italianas prevêem que, se houver uma morte na pista, seja ela em treino ou durante a prova, a corrida é automaticamente cancelada. O próprio Ayrton Senna teria conversado informalmente com um repórter da TV Globo, Roberto Cabrini, e dito o seguinte: "Não posso dar entrevista. Eu estou muito impactado, mas eu preciso contar para você. O cara morreu na pista. Não pode divulgar porque, se isso é comprovado, não tem corrida." O fato é que, enquanto a comissão responsável e a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, afirmaram que Ratzenberger havia morrido no hospital, os investigadores chegaram à conclusão de que ele teria morrido ainda dentro do seu cockpit, no meio da pista, o que deveria ter feito com que a comissão cancelasse a corrida de domingo. Mas isso não aconteceu. E você sabe por quê? Quem respondeu patrocinadores ou publicidade acertou como sempre. Tudo em nome de contratos milionários que devem ser cumpridos, ou a multa, também milionária, é inevitável. Mas, devido a uma completa falta de sensibilidade e a exacerbação do dinheiro, inevitáveis foram as duas mortes, especialmente a de Senna, que poderia estar hoje entre nós, caso as regras tivessem sido cumpridas. Se a lei tivesse sido cumprida, ou se o dinheiro não tivesse falado mais alto, a morte de Ayrton Senna poderia ter sido evitada. Quanto a isso, não há questionamentos. Por outro lado, as autoridades afirmam que tanto a FIA como a organização da prova tratou de retardar o anúncio da morte do primeiro piloto para evitar o cancelamento do evento e o consequente prejuízo que isso iria causar. No dia seguinte, o acidente que tirou a vida de Senna teria sido tratado da mesma forma. O locutor Galvão Bueno, que narrava praticamente todas as corridas de Fórmula 1 naquela época, disse ter ouvido do próprio Senna que eles estariam organizando um grupo de pilotos para tentar melhorar as condições de pilotagem e segurança. O ex-piloto teria dito: "Nós vamos pegar muito pesado. Nós estamos lutando para mudar, para aumentar a segurança dos carros." Segundo pessoas que o conheciam, Senna era uma pessoa que buscava a perfeição no que fazia. Estar num bólido de Fórmula 1 era mais que um trabalho, era uma forma de se superar e fazer cada vez melhor. Senna era obcecado pela absoluta maestria. Naquele final de semana trágico, principalmente depois do acidente de Ratzenberger, Senna foi flagrado em alguns momentos de introspecção, onde o seu rosto, com ar de quem não havia dormido, na verdade expressava preocupação e contrariedade. Era como se algo o estivesse avisando: "Não corra amanhã."
Senna ficou completamente abalado. Mas, infelizmente, havia um contrato a ser cumprido. Mesmo que eles não cumpram com o dever deles, que seria cancelar a corrida, os pilotos devem cumprir com a sua parte, que é correr e chegar bem no final. A pressão, como se vê, não é somente ao longo da pista, mas especialmente fora dela. Além disso, Senna teria conversado com pessoas próximas de seu círculo, inclusive com Cabrini, que, quando chegou na Williams, encontrou um carro instável, desequilibrado, especialmente em curvas de alta velocidade. Senna dizia que era um carro menos previsível e mais difícil de pilotar no limite. Além disso, a FIA havia proibido naquele ano o uso de recursos tecnológicos como controle de tração, suspensão ativa e o controle eletrônico do diferencial, que haviam feito a diferença para o Williams em temporadas anteriores. Senna tinha um estilo de pilotagem que demandava precisão e confiança no carro, algo que o FW16 não oferecia nos primeiros meses. Ele trabalhava constantemente com os engenheiros para tentar melhorar o desempenho e o manuseio do carro, mas os resultados demoraram a aparecer. E o que aconteceu? Você deve estar se perguntando com a comissão da prova e a FIA. Foram responsabilizadas pelo acidente que matou Ayrton Senna? Bem, após o acidente fatal de Ratzenberger durante a classificação, surgiram críticas sobre o fato da sessão ter continuado, sem uma pausa significativa para revisar as condições de segurança da pista. Não houve acusações formais diretamente relacionadas à sua morte, mas o acidente reforçou as preocupações sobre a segurança na Fórmula 1. Após a morte de Senna na corrida, o foco das investigações recaiu sobre possíveis falhas técnicas no carro. O principal ponto analisado foi a quebra da barra de direção da Williams. Isso gerou um processo criminal na Itália que incluiu membros da equipe Williams, como o projetista Adrian Newey e o chefe Frank Williams, acusados de homicídio culposo, o que caracteriza negligência. O julgamento italiano foi longo e detalhado, mas em 1997, todos os réus foram absolvidos devido à falta de provas conclusivas de negligência. Posteriormente, um novo julgamento reabriu o caso em 2005, mas, novamente, resultou em absolução. Bem, nós ficamos por aqui com as lembranças pesarosas, mas, ao mesmo tempo, da grande pessoa e profissional que Ayrton foi. Deixe os seus comentários. Nós gostaríamos de ver as manifestações diversas que certamente você tem a fazer sobre esse assunto. Agradecemos a sua companhia, sempre tão especial. Até um próximo vídeo.